Olá, amigos cabeças de gasolina, sejam muito bem-vindos. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Civerny e hoje nós estamos aqui para celebrar a carreira de um grande piloto. Se você quiser acompanhar os outros episódios dessa série, é só clicar aqui em cima no card para você ver os episódios que fizemos sobre o Nelson Piquet e sobre o Robert Kubica. E hoje nós vamos falar de um dos pilotos que está no meu coração, Mika Häkkinen. E o fã convidado desse vídeo é o Bruno Ferreira, do Projeto Motor. Tudo bem, Bruno? Fala, Sérgio. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje para falar desse cara, né? Um cara que é muito cultuado, acho que pelas pessoas da nossa geração, que cresceram assistindo a Fórmula 1 lá dos anos 90. A gente já tem um vídeo contando a história do Mika Häkkinen, clica no card aqui também para assistir. Eu recomendo, assiste primeiro esse vídeo contando a história dele, depois vem para cá para você ficar sabendo um pouco mais sobre o finlandês. Nós vamos dizer que Häkkinen nasceu em Vantaa no dia 28 de setembro de 68, filho de um operador de rádio e motorista de táxi. Já a sua mãe trabalhava como secretária. Uma curiosidade bacana, né, algumas, é que a sua irmã, Nina, operou o site do fã-clube do Häkkinen até 98. E eles moravam na mesma rua do Mika Salo quando pequenos e, adivinha, se tornaram amigos. Que coisa, né, Bruno? Que coisa, né? Como é que muita gente se pergunta, né? Como que a Finlândia, que é tão pequena, consegue formar tanto piloto? No caso, os dois na mesma rua, né? Os dois que os caminhos se cruzaram várias vezes na carreira, disputaram um título na Fórmula 3 e chegaram a disputar até primeiras posições na Fórmula 1 naquelas provas em que o Mika Salo substituiu o Schumacher na Ferrari, né? Como é que são as coisas? Como é que dois caras com o mesmo nome, do mesmo país, da mesma rua, conseguiram chegar na mesma categoria, mas aí chegou na hora do vamos ver, né? O Häkkinen se destacou muito mais, enquanto que o Salo nem tanto. O Häkkinen fez sucesso em campeonatos internos e chegou até a trabalhar com um amigo numa oficina de bicicletas para ter dinheiro para investir na carreira. Em 87, após comprar um Fórmula Ford do J.J. Leto, isso mesmo, entrou em 3 campeonatos e ganhou todos. Em 90, se inscreveu para tentar uma vaga na Academia de Pilotos da Marlboro. O teste foi feito com os seguintes juízes. Olha só: Ron Dennis, James Hunt, Mike Earl e Hughes de Chalnak. Inclusive, tem um livro que conta uma história de que quando eles estavam olhando essas entradas, né, as aplicações para os testes, o James Hunt não queria ver o do Häkkinen para ir pro pub beber. O cara falou: espera um pouquinho aí, James, vamos ler só isso daqui e a gente vai embora beber. O finlandês passou e a partir daquele momento teria o patrocínio da marca em sua carreira. Ele foi campeão da Fórmula 3 britânica à frente do amigo Mika Salo, ganhou a primeira bateria em Macau, mas na segunda se envolveu num acidente com Michael Schumacher. Esses dois iam voltar a se encontrar bastante, hein, Bruno? Ali foi o primeiro capítulo de uma rivalidade que gerou polêmica, né? Esse vídeo do acidente dos dois em Macau em 90, vira e mexe, roda aí pelo Facebook, pelas redes e foi o começo de uma rivalidade, né? Mas é curioso destacar, né, que o Häkkinen ele tinha uma estrutura muito boa nas categorias de base, ele conseguiu esse patrocínio da Philip Morris, se destacou muito na Fórmula 3, que na época era o grande celeiro, assim, um dos grandes celeiros de formação de pilotos para a Fórmula 1, e também ele tinha o apoio do Keke Rosberg, né, ele era piloto do Keke Rosberg, mas mesmo assim, né, mesmo com tudo caminhando muito bem, a entrada dele na Fórmula 1 foi muito difícil, né, ele entrou em circunstâncias difíceis na Lotus, que nós vamos falar também. Mas é curioso, né, como que a carreira dele se destacou, né, no começo, como ele conseguiu brilhar na Inglaterra, mas esse passo categoria de base Fórmula 1 depende de muitos fatores e tem muita gente boa que acaba perdendo o rumo ali, né? No caso do Häkkinen, não foi a entrada ideal, mas ainda assim ele conseguiu dar a volta por cima e fazer sua carreira subir com tudo lá na principal categoria. Ele fez um teste com a Benetton até antes de fechar contrato com a Lotus. Como que foi esse início de carreira do Mika na Fórmula 1, já mostrando em algumas corridas que tinha café no bule? Ele fez esses testes com a Benetton, né, em 1989, tem muitas fotos disso por aí, né, você vê o Häkkinen com o carro da Benetton, até um pouco estranho, né, quando você para pensar que ele só correu de Lotus e McLaren,
Mas o primeiro passo dele foi pela Lotus, né? E é curioso, porque a primeira corrida dele foi em 1991 e não fazia muito tempo antes, né? A Lotus estava lá disputando pódios, vitórias, né? A última vitória da Lotus foi em 1987 e a estreia do Mika Häkkinen foi só 4 anos depois. Mas a equipe vivia um contexto completamente diferente, né? Ela tinha muitas dificuldades financeiras e até com relação ao equipamento, né? O carro que eles usavam em 91 era o mesmo de 1990, sendo que era um carro meio Frankenstein, assim, né? Eles tinham um carro de 1990 que eles tiveram que fazer algumas melhorias depois que o Martin Donnelly teve aquele acidente terrível lá em Jerez de la Frontera. Então era um carro super difícil de acertar, né? Era um carro até mais pesado justamente por esse reforço que foi necessário fazer naquele carro. E para o Mika Häkkinen é normal, né? Um cara que chega na Fórmula 1, mesmo um cara brilhante, quando senta num carro que tem dificuldades, ele vai ter um pouco mais de problema de se adaptar, né? Ele teve vários companheiros de equipes diferentes, né? Porque o Johnny Herbert, que era o cara que fez algumas provas ao lado dele, também estava dividindo o tempo dele com o automobilismo japonês. Então ele teve lá o Michael Barth, o Julian Bailey, né? Com quem ele correu nas primeiras provas, mas com relação ao Johnny Herbert, o Herbert talvez ali por ter mais experiência conseguiu até se destacar um pouco mais, né, com relação a resultados de treino classificatório. O Mika Häkkinen teve um pouco de dificuldade de se adaptar, porque o contexto mesmo foi mais difícil. Então essa primeira temporada dele, ele teve muitos pontos positivos, né, ele pontuou no GP de San Marino, que foi aquela prova difícil com chuva, mas até ele conseguir realmente encontrar sua forma e mostrar o seu potencial com mais consistência, isso veio mais para a parte de 92, quando o carro já estava um pouquinho mais acertado, né? Quando a Lotus já estava se acertando um pouco mais, e aí sim ele começou a chamar a atenção de outras equipes, sendo que em 92, né, Sérgio, o carro da Lotus não era lá grande coisa, mas ele bateu na porta do pódio algumas vezes, né? Inclusive na prova em que o Mansell foi campeão, ele chegou em quarto, por pouco o Häkkinen já não foi no pódio ali, ainda muito cedo, de Lotus, né? O que seria um tremendo feito. Ele sentou ali na McLaren pela primeira vez para correr, né, já no final do ano, porque na verdade ele assinou um contrato, né, que até no Brasil ficou bem famoso depois, né, que era um contrato de piloto McLaren, né, que você assinava com a McLaren, mas isso não te dava garantias de que você seria o piloto titular, né. Esse mesmo contrato foi oferecido ao Rubinho e depois ao Christian Fittipaldi, né. O Häkkinen assinou o contrato, mas ainda estava com uma situação incerta, porque, né, acho que muita gente vai se lembrar de que o Senna tinha aquela disputa do contrato corrida a corrida e tal. E o Andretti chegou, então o Mika Häkkinen passou boa parte daquele ano testando, aprendendo, enfim, aprendendo fora dos holofotes, o que também é bom para um piloto que precisava de um certo tempo para amadurecer, né? A gente falou do Häkkinen com o Schumacher, o caminho dos dois se cruzaram nas categorias de base, os dois estrearam no mesmo ano, né, em condições diferentes, mas os dois estrearam em 91. Mas o Schumacher, a impressão que eu tenho, por ter ido para uma equipe de ponta, né? A Benetton não era propriamente uma equipe de ponta em 91, mas por ele ter sido jogado aos leões muito mais cedo, a impressão que eu tenho é que o Schumacher também amadureceu mais cedo. Então, para o Mika Häkkinen, fez bem ele passar aquela primeira parte de 93 testando. Então ele aprendeu o carro, entendeu qual que é a operação de uma equipe de ponta, né? Já que ele saiu de uma Lotus que estava cheia de dificuldade para pegar uma McLaren, que por mais que estava passando por uma entre-safra gigante, né? Depois, no fim da era Honda, né, que o fim da era Honda na McLaren tinha outro contexto naquela época do que tem hoje, né, mas era uma fase de reestruturação para a McLaren, mas ainda assim tinha referências enormes lá dentro, e uma delas era o companheiro de equipe, né, ele chegou lá e logo de cara ele mostrou que não era bobo, né, Sérgio? Ele chegou lá contra o Ayrton Senna, todo mundo sabe que em 93 ainda estava assim numa excelente forma. A gente considera 93 até a melhor temporada do Senna, não é tanto o meu caso, mas o Senna vivia um excelente momento em 93. O Häkkinen sentou nas últimas 3 provas e mostrou que pelo menos não era bobo, né? Chegou lá, conseguiu fazer um trabalho bom, largou na frente do Senna na primeira corrida, conseguiu o pódio em seguida, mas, né, em alguns momentos também mostrava que precisava de lapidação, como aconteceu justamente nessa primeira corrida em Portugal, em que ele largou na frente do Senna, vinha acompanhando o brasileiro nas primeiras voltas, mas depois se esborrachou, porque queria acompanhar o Senna depois de tanto tempo sem competir, também não é tão fácil assim. Mas ele chegou mostrando que não era bobo não, né? Que tinha realmente muito café no bule, como você falou. Em 94 ele fez uma temporada interessante, fechando na 4ª posição no campeonato, mas foi ganhar sua primeira prova só na última temporada de 1997, o que mostrava que os caminhos do céu estavam se abrindo, porque chegou 1998, uma temporada muito interessante, o Häkkinen com um carro propriamente competitivo na mão, e ele não deixou passar, Bruno.
O Hakkinen, nesses anos de dificuldade da McLaren, né? A McLaren trocou de fornecedora de motor como quem trocava de camiseta, né? Foi de Peugeot em 94, Ford em 93, Peugeot em 94, Mercedes em 95. Era um momento em que a equipe estava tentando se encontrar e dentro desse contexto o Hakkinen também cresceu junto com a equipe, né? Ele teve momentos de dificuldade, de lapidação, até um problema muito sério, né? Que foi o acidente dele em Adelaide em 95, em que ele ficou em coma, passou por muita dificuldade, até por uma reformulação psicológica dele, né? Que ele falava que antigamente eles nem pensava tanto em acertar carro, ele queria primeiro acelerar e depois acertar o carro. Ele começou a ver as coisas pelo contrário, né? Primeiro ele queria ter um carro bacana para depois forçar o limite. Então ele amadureceu como piloto nesse período em que a McLaren também fortalecia o seu projeto, né? E como você falou, para 98 as peças foram se encaixando bem. A gente tinha as outras equipes, as concorrentes, em momentos também de início de projeto. Se a gente parar para ver que o projeto McLaren-Mercedes começou em 95, o Schumacher foi para a Ferrari só em 96. Em 98, né, que a Williams era a grande equipe de 97, em 98 a Williams teve uma grande queda por ter perdido praticamente numa tacada só o Adrian Newey justamente para a McLaren, e perdeu o apoio oficial da Renault, né? Tanto é que 98 para a Williams foi terrível, mas ali o carro se encaixou como uma luva ao estilo do Mika Hakkinen e ele dominou, né, o Coulter no duelo interno. Mais para frente, o Schumacher conseguiu crescer, né, a Ferrari evoluiu. O Schumacher também sempre foi um rival muito duro, né, pro Mika Hakkinen, para qualquer outro piloto, né? O Schumacher sempre foi um cara que batalhava até o fim, até o limite, nesses primeiros anos de Ferrari, quando as coisas estavam se encaixando ainda em Maranello. Mas o Hakkinen teve uma atuação madura, fez um ano como um todo muito maduro, chegou em Suzuka já mais ou menos sob o controle da situação, e aí quando o Schumacher teve problemas, né, largou lá, ele fez a pole position, o carro dele morreu, ele largou lá de trás, e o pneu dele estourou quando ele estava se recuperar, e aí o título já estava na mão do Mika Hakkinen. Enfim, foi uma coroação de uma carreira aos trancos e barrancos, né? A carreira do Mika Hakkinen foi isso, aos trancos e barrancos, mas tudo se assentou em 1998 e ele agarrou. Como todo piloto tem que fazer, né? Às vezes a chance aparece, tem que segurar com as duas mãos, porque você não sabe se vai ter de novo, né? Muito bem falado. Às vezes você tem a chance naquele momento, se você não pegar, adeus. Em 99 a gente teve o acidente do Michael Schumacher em Silverstone, acabou quebrando a perna. Nós falamos um pouco desse caso quando explicamos como funciona o monocoque da Fórmula 1, só clicar aqui no card para assistir. E ele foi lá do mesmo jeito e acabou capitalizando e venceu o Ed Irvine para ser bicampeão do mundo. 2000 para frente, 2000, 2001, foi uma época em que ele começou a decair, parecia que ele não tinha mais aquela ânsia para ser campeão, para ganhar corridas. Como foi esse final do Hakkinen na Fórmula 1? Bruno, tu considera que aquele ano sabático que ele falou, que seria 2002, ele já tinha na cabeça que ele não ia voltar mesmo? No fundo, talvez sim, viu, Sérgio? Talvez no momento ele pensava assim, em dar um tempo da Fórmula 1, né? Porque você citou até 99, em que ele foi bicampeão, mas ali, naquele momento, ele já começava a aparentar alguns sinais de desgaste psicológico, né? Aquele ano que, como você bem falou, o Schumacher, que era o principal concorrente dele, né, naquela disputa de título, sofreu um acidente ali mais ou menos pela metade. E assim, na minha avaliação, tá? Agora, olhando de uma forma mais analítica, eu acho que o Mika Hakkinen ele tinha uma obrigação moral de ter sido campeão com mais facilidade do que ele teve, né? Do que ele acabou tendo. Porque ele tinha um carro que era muito acertado, né? Era um carro muito rápido. Porém, tanto McLaren, com problemas de confiabilidade, como ele próprio, cometeram alguns vacilos que indicavam que a pilha já estava começando a ficar um pouco menos cheia. Ele cometeu alguns erros de pilotagem um pouco mais claros em 99, ele bateu sozinho nas duas provas da Itália, né? Não sei se é coincidência da pressão da Ferrari ou não, mas foram as duas provas da Itália em que ele bateu sozinho. Para ter um pouquinho menos de questionamento, se é que dá para se dizer isso, ele precisava ter tido o título com um pouco mais de facilidade. Essa oscilação acabou sendo um pouco recorrente na carreira dele. Em 2000 também, né? Você via o Hakkinen, ele tinha momentos de muita competitividade, mas já começava a se falar desde já, né? O Hakkinen estava na disputa pelo título, ele estava lutando para ser, né? Olha só, ele queria ser o primeiro piloto desde o Fangio a conquistar 3 títulos seguidos na Fórmula 1. Não tem como você falar que um cara desse tá em uma fase, ele tava... Então, em 2000, talvez ele já estava já com uma pilha um pouco mais fraca, e principalmente porque em 2001 já era um campeonato em que ele não conseguiu nem se impor internamente contra o Coulter, e a Ferrari já tinha dado aquele salto que, né, deu aquele salto, ficou difícil de pegar. Ele sabia que, no fundo, os melhores dias dele na Fórmula 1 já tinham ficado para trás.
A ideia dele era voltar em 2003, né? Ele ia ficar 2002 de fora, 2003 a ideia dele era voltar, mas acabou não acontecendo, como a gente já sabe. Em uma entrevista há pouco tempo que o Hakkinen concedeu a Unibet, vou linkar também, ó, só clicar no card aqui para você assistir. Ele fala em finlandês com a legenda em inglês, mas é bem bacana de acompanhar. O Hakkinen comenta que ele chegou a fazer um teste no fim de 2006 para pilotar o carro de 2007 ao lado do Fernando Alonso, mas ele teve problemas com a caixa de câmbio e decidiu que não queria mais aquela dor de cabeça para ele. Ele fala com essas palavras: 2007 a gente quase teve Fernando Alonso e Mika Hakkinen na McLaren. Olha só que coisa maluca. 5 corridas para o cabeça de gasolina mais novo, ou mesmo para quem já assistiu, rever pelas internets da vida, que exemplificam o estilo de pilotagem, o talento e a carreira do Mika Hakkinen. Bom, vamos lá. Então, a primeira, né, vai ser justamente uma dessas que a gente já mencionou, que foi a primeira prova em que o Hakkinen pontuou na Fórmula 1, o GP de San Marino de 91, né, que foi uma prova difícil por condições climáticas. Muita gente vai se lembrar que o Alain Prost rodou na volta de apresentação. O Hakkinen conseguiu aos trancos e barrancos chegar ali, pontuou, né? Ele também, o companheiro de equipe dele também, o Julian Bailey, pontuou. Boa forma para você ver como é que era o Mika Hakkinen no começo de carreira. Eu cito tanto Portugal, né, que o Hakkinen largou na frente do Senna, e que ali para mim simboliza um pouco o que era o Mika Hakkinen, sabe? Era um cara que era extremamente rápido, velocidade bruta enorme, capaz de largar na frente de um cara como o Ayrton Senna, mas que ainda precisava de algumas lapidações, né? Tanto é que o Hakkinen se esborrachou na barreira de pneus ainda mais ou menos no começo da prova. Também tem o GP do Japão, condições difíceis de clima, né? Ainda em 93. É uma prova complicada, o Senna conseguiu vencer e o Hakkinen foi ao pódio com seu companheiro de equipe. Então aí já ficariam algumas provas para o pessoal ver. Em 98, né, mais para o final da temporada, quando a Ferrari já estava num crescimento um pouco maior e tinha uma disputa um pouco mais mano a mano entre Schumacher e Hakkinen, o Mika Hakkinen teve uma importantíssima vitória na penúltima corrida, em Nürburgring, em que ele meio que derrotou o Schumacher na casa do rival, né? O que não é uma coisa muito fácil. Aquela vitória foi um impulso importante para ele conquistar seu primeiro título e que mostra, né, já que estamos falando de corridas que simbolizam alguma coisa, de que ele, nas condições corretas, nas condições ideais, ele era capaz de fazer o que poucos conseguiam fazer na época, que era desafiar o Schumacher de igual para igual e vencer, né? Então eu destacaria essa prova também, o GP de Nürburgring, né? Era o GP de Luxemburgo na época, naquelas nomenclações malucas da Fórmula 1, GP de Luxemburgo de 98. Para pegar mais uma prova do segundo ano em que ele foi campeão, eu destacaria o GP da Áustria de 99, né? E também eu acho essa prova bastante simbólica, porque era uma prova em que a McLaren tinha tudo para dominar, né? Tinha Hakkinen e Coulthard ali começando a prova bem, largaram bem, estavam na ponta, mas na segunda curva de corrida o David Coulthard comete um erro de avaliação terrível, toca no Mika Hakkinen e o Mika Hakkinen cai lá para trás, né? Então, com uma prova inteira pela frente, com um carro muito rápido, ele faz uma corrida alucinada de recuperação, ultrapassa todo mundo e consegue chegar no pódio. Então é uma prova também que mostra que o Hakkinen estava guiando alucinado naquele dia, então é sempre muito bacana de ver. Eu citaria também aquela prova do GP da Bélgica de 2000, né, que teve a ultrapassagem mais simbólica da carreira do Hakkinen, uma das mais simbólicas da Fórmula 1 moderna, em que ele ultrapassa o Schumacher com o Ricardo Zonta ali no meio. Ali também foi uma prova em que os dois tiveram um pega meio franco, assim, né, velocidade franca, assim, um contra o outro, e o Mika Hakkinen conseguiu uma ultrapassagem na marra, né? O Schumacher é um cara que joga muito duro, né? Às vezes passa do ponto, mas era um cara que sempre levou a disputa até o limite, e o Hakkinen conseguiu passar na marra e conquistar talvez a vitória mais bela da sua carreira. Então tem algumas provas aí que o pessoal que quiser se interessar um pouco mais pela história do Hakkinen certamente vai gostar bastante, porque não só são boas apresentações de um bom piloto, mas também são ótimas corridas, sabe? São atrações do começo ao fim que vale a pena conferir. E Bruno Ferreira, para quem ainda não te conhece, fale para os amigos cabeças de gasolina onde você é encontrado e também desse site Projeto Motor, que é uma coisa sensacional. Então, nós temos lá o site projetomotor.com.br, que é um site mais voltado a artigos um pouco mais técnicos, mais históricos, mais analíticos, né? Então nós temos nosso material em texto no projetomotor.com.br, temos o nosso canal aqui no YouTube também, né? Todas as quintas-feiras à noite nós fazemos o nosso programa de debate, o Debate Motor. Domingos de Fórmula 1 também temos o Bate Pronto, né? Que é uma repercussão mais rápida, mais bate-pronto mesmo da prova, e alguns vídeos explicativos de alguns pontos mais específicos, né? De alguns assuntos específicos, que é o Giro Rápido. Então nós temos os nossos canais, o nosso site, projetomotor.com.br, e o nosso canal no YouTube. Temos também, claro, nossas páginas no Facebook, Twitter, tudo lá no
Projeto Motor para quem quiser acompanhar nosso trabalho. E você, amigo cabeça de gasolina, tá chegando agora? Então se inscreve no canal, é rapidinho, é só ter uma conta no Google e apertar inscreva-se aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, aperta o joinha, que é muito legal, ajuda a gente bastante, você não tem noção. E diz pra mim, na caixa de comentários, qual é o próximo piloto que você quer ver. Nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais!